Olá a todos da Escola Mais, aqui quem fala é o professor Yuri e vou fazer a minha aula teste para a turma do sexto ano do ensino fundamental. O tema da aula é escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então vamos iniciar a aula. Olá alunos do sexto ano do ensino fundamental, aqui é o professor Yuri e vamos ter na nossa aula de hoje o tema escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. O que é isso, professor? Bom, isso eram as formas de trabalho que existiam no mundo antigo. E além de a gente ter essa breve explicação, nós também vamos fazer uma atividade em grupo. E como que vai funcionar? Vamos lá, nós temos 3 tipos de trabalho, então nós vamos dividir a turma em 3 grupos. O primeiro vai ficar com a escravidão, o segundo com a servidão e o terceiro com o trabalho livre. E vocês vão fazer uma breve apresentação, um seminário, onde poderão fazer pesquisa também, vou discutir sobre isso, vou discutir sobre como que funcionava entre vocês e vou fazer uma exposição para a turma, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês se dividem, já ficam aí apostos, vão fazer as anotações sobre o seu tema, tudo bem? Vamos lá. Depois eu vou fazer o sorteio para decidir quem vai ficar com cada tema. Para a gente entender, primeiramente, a gente precisa compreender o que é essa idade antiga, professor. Essa idade é bem antiga, né? Acho que vocês nem estavam vivos, muito menos eu, muito menos nossos pais, nossos avós. Essa idade antiga, começa lá em 3500 antes de Cristo, com a invenção da escrita. E ela vai até a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. Então, para a gente compreender, basicamente 3 povos se destacam nesse período. Primeiro são os gregos, os egípcios e os romanos, que foi o maior povo dessa época. Tanto que é pela queda do Império Romano que acaba essa Idade Antiga. Então nós temos aqui, nessas 3 figuras, 3 símbolos desses povos. Lá em cima nós temos o Panteão. O que é o Panteão, professor? O Panteão era um santuário que os gregos fizeram para todos os deuses. Panteos, no grego, significa todos os deuses. Era todos os deuses egípcios, professor? Não, não era só os deuses egípcios, mas eram todos os deuses egípcios, todos os deuses, perdão, não só egípcios, mas os também gregos também. Mas também de todos os povos que eles conheciam e estavam em contato. Conhecer um povo novo e eles têm um Deus tal, que a gente não tem aqui. Então a gente vai construir um altar para esse Deus. Tudo bem? Aqui no meio nós temos as famosas pirâmides do Egito, que eram um símbolo de poder e também foram construídas por servos e escravos. E nós temos por último o Coliseu de Roma, que era a arena dos gladiadores, em que eles lutavam para vencer, né? Basicamente. Bom, para a gente entender como nasceram esses trabalhos, a gente precisa entender como que se ganhava dinheiro nessa época. Eles vendiam comércio, tinham comércio muito pouco. Basicamente, como os povos ganhavam dinheiro era através de guerras e expansão territorial. Pelas guerras, os que venciam saqueavam os que perdiam e tomavam as suas terras, colonizavam as suas terras. Temos isso como um grande exemplo, a Roma, que basicamente conquistou a Europa inteira e uma parte da Ásia também. Então, através disso, eles conseguiam riquezas. Tanto que a partir do momento que Roma para de praticar guerras, de crescer territorialmente, começa o seu declínio. Então a gente vai estudar no primeiro povo, o primeiro tipo de trabalhador são os escravos. E como é que nasciam os escravos?
Eles eram aqueles que foram capturados em guerra. Ou seja, quem perdia na guerra virava escravo, basicamente. Então, nós temos povos de diferentes nações, um povo de diferentes nações, que vinham para Roma ser escravos que perdiam suas terras e perdiam sua liberdade também, pois eles só tinham que obedecer ao senhor, ao seu dono. Então, eles não podiam também ser, digamos assim, libertos da condição de escravo por conta própria. Eles não podiam chegar assim, não quero ser mais escravo, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Não era assim. O senhor tinha que decidir se eles podiam ser libertos ou não. Eles também não recebiam nada, e quem tentasse fugir ou desobedecesse o seu senhor sofria castigos físicos. Nós temos também como exemplo também dos escravos os gladiadores, que nós falamos ainda há pouco. Quando o senhor ele via que um escravo ele era muito forte, ele tinha uma boa habilidade na luta, levava ele para lutar no Coliseu. Tudo bem? Então esses foram os escravos. O segundo tipo de trabalho eram dos servos. E como é que funcionava isso, professor? Ele tinha uma dependência ao senhor. Como assim? Bom, por exemplo, na cidade de Roma, se pagava muitos tributos. Como assim, professor? Muito imposto, o governo cobrava para que as pessoas, para que eles tivessem como defender a nação, as cidades. E quem não tinha condição de pagar esses impostos acabavam se tornando servos. Eles eram propriedade do Estado, eles trabalhavam para o Estado para pagar esses impostos. Então, nesses impostos eles eram pagos a um senhor de alguma terra que eles trabalhavam. Como assim, professor? Bom, a pessoa não tinha condição de pagar o tributo. Tudo bem, ela vai se tornar serva, ou seja, ela vai trabalhar em alguma terra, trabalhar para alguém e vai pagar esse imposto na terra até que ela consiga conseguir pagar a sua dívida, né? Mas não acontecia porque geralmente as dívidas eram muito grandes, então era muito difícil as pessoas conseguirem pagar as suas dívidas, dos seus impostos. Então, nós temos aqui então o servo, a servidão. Então nós temos também, por último, os trabalhadores livres. Como assim, professor? Os trabalhadores livres eram aqueles que não tinham nenhuma obrigação com ninguém e trabalhavam por conta própria. Eles eram comerciantes, artesãos, proprietários rurais e prestavam vários serviços, apenas pagavam seus impostos. Quando não tinham condições de pagar os impostos, eles acabavam se tornando os servos que nós vimos agora há pouco. Tudo bem? Compreenderam? Alguma dúvida? Não? Podemos prosseguir? Então tá. Então nós tivemos na nossa aula aqui essa breve exposição sobre os três tipos. Então a diferença do escravo para o servo era o quê? Que o servo ele não era obtido em guerra. O escravo ele era uma pessoa de uma outra nação que perdia uma guerra. O servo ele apenas não pagou os seus impostos porque ou não tinha condições ou acabou o dinheiro, alguma coisa do tipo. E o trabalhador livre era aquele que pagava seus impostos em dia, que não era nenhuma propriedade de ninguém, ele tinha sua própria casa, seu próprio comércio. Tudo bem? Então, a gente vai assistir agora um pequeno vídeo, bem engraçado, acho que vocês vão gostar, sobre os escravos, e esse canal vai explicar um pouco sobre
como funcionava também, e depois a gente vai fazer a divisão dos grupos para a gente fazer o nosso trabalho em grupo. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Até mais.